Olá, pessoal! Estamos aqui no Entretanto, como sempre, para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito, de maneira rápida, clara, fácil, descontraída, imparcial. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Hoje nós vamos falar do projeto de lei do uso da bandeira nacional. Vamos falar, e muito, de dengue e de direitos preferenciais. Tudo isso, no entretanto, eu já estou aguardando vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Pessoal, eu fiquei algum tempo afastado da gravação do programa, entretanto, porque tive uma dengue terrível, assustadora, fortíssima, quase hemorrágica, quase morri. As plaquetas foram lá embaixo, eu tive que ser hospitalizado, internado, passei vários dias hospitalizado. Aliás, agradeço profundamente a equipe médica que me tratou, me cuidou, chefiada pelos meus bons amigos, Dr. Aylan e Dr. Alonso. E custa-me crer que no Brasil chegamos a este caos. Caos que poderia ter sido evitado há diversas décadas atrás. Vou explicar para vocês. A dengue é uma doença que vem da África. O Aedes aegypti, esse mosquitinho nojento, vem da África, onde os problemas do continente mais pobre do planeta, os problemas de saneamento básico, de esgoto a céu aberto, de ausência de esgoto, de ausência de água encanada, né, de proliferação de doenças, esses problemas todos são mais gritantes. E o mosquito da dengue vem daí. O mosquitinho Aedes aegypti vem daí. Portanto, a dengue existe onde há pouca higiene pública. Pouca higiene pública. Não é à toa que eu escrevi na minha coluna da semana passada, quando eu aguentei escrever alguma coisa, porque o mal-estar é terrível, eu disse que, e repito, que a dengue nasce da falta de higiene, da porcaria das grandes cidades, né? Da falta de asseio e de higiene pública. Apesar de Oswaldo Cruz ter tentado incrementar, e com muito êxito até, a saúde pública brasileira, a saúde básica brasileira, e o conseguiu, principalmente, por um tempo, principalmente nos grandes centros das regiões sul e sudeste, da década de 1980 para cá, a dengue, que estava erradicada no Brasil, voltou. Voltou nas asas da nossa falta de higiene coletiva, nos nossos cortiços, na favelização das periferias, das construções das moradias em encostas de morro, em áreas ribeirinhas, em palafitas, em cidades populosas ao extremo, sem qualquer infraestrutura urbanística suficiente para abrigar, sobretudo, a população pobre das periferias. Foi isso que fez voltar a dengue no Brasil, a contar de meados de 1980, finalzinho de 1980, para cá. Falta de responsabilidade dos nossos governantes. Triste ouvi-los falar hoje da dengue, dos problemas da dengue, como se estivesse falando do mau hálito da sogra ou do resultado do jogo do Corinthians, como se fossem fatos que não podem ser influenciados pelos nossos governantes, sobretudo o governo
Federal, como se fossem fatos alheios à atuação dos nossos governantes, como se eles nada pudessem fazer, como se eles estivessem falando do sol e da lua. Não é bem assim. Há alguns anos atrás, eu tive num simpósio sobre condição carcerária no Brasil. Estavam lá e discursando governadores, deputados, secretários de Estado, e o discurso clichê, lugar comum, sempre o mesmo. O sistema, as condições prisionais no Brasil são degradantes. O sistema carcerário brasileiro está falido. O preso é tratado de maneira desumana e não se ressocializa. As nossas cadeias são fábricas de criminosos. Todos os discursos de todos os palestrantes naquele simpósio idênticos. Aí eu me pus a pensar. Esse pessoal é governo. Esse pessoal é governo. Todos os problemas que eles detectam existem. Claro que existem. Mas eles têm uma solução. Ou pelo menos um começo de solução que se chama dinheiro. E esse pessoal que está discursando são os donos da chave do cofre. É só injetar dinheiro no sistema penitenciário, no sistema carcerário nacional. E, é claro, com isso capacitar, com isso treinar, viabilizar políticas que permitam um tratamento decente, humano, evitando facção criminosa, evitando tratamento degradante, evitando superpopulação carcerária em presídios e penitenciárias brasileiros. Mas tudo começa com dinheiro. E esse pessoal que está aí discursando, como se o problema não fosse deles, como se a solução não tivesse com eles, está tratando disso como se fosse o mau hálito da sogra, o resultado do jogo do Corinthians, como se fossem problemas cuja solução está longe das mãos deles. Quando, muito antes, pelo contrário, eles é que têm o poder de decidir, melhorar e resolver. Com a dengue é assim. Está morrendo muita gente de dengue. Eu quase morri. A dengue é muito pior quanto à sua sintomática que a Covid. A diferença é que o potencial, a proporcionalidade, o percentual de mortalidade da dengue é menor do que da Covid. Ou seja, trocando em miúdos, falando em português simples, se de 100 pacientes de Covid, 5 morrem, de 100 pacientes de Covid, morrem 1 ou 2. Então, o índice de mortalidade de pacientes de dengue é menor. Mas mais pessoas estão contraindo dengue nessa epidemia terrível que nós estamos vivendo. E quando mais pessoas, os números absolutos aumentam, mais pessoas contraem dengue, mais pessoas morrem. É por isso que eu vi e ainda vejo com bastante ceticismo, com bastante reserva, aos números da Covid, né? Por quê? Porque a Covid que matou muita gente, na verdade, em números globais e analisando de maneira elástica ao longo dos anos a evolução da Covid e do número de suas vítimas, se percebe que a Covid matou e mata muito menos do que outros problemas de saúde e sociais endêmicos no Brasil. Proporcionalmente falando. Dengue, segurança pública, acidente de trânsito. Tudo isso, ao longo dos anos, é muito mais alarmante que Covid. A Covid nos deu uma necessidade de aparelhar melhor a nossa saúde pública emergencialmente e nos fez, ao menos no começo da pandemia, termos que nos restringir socialmente. Fora isso,
fora isso que foi realmente necessário, ela é muito menos traumática para a sociedade brasileira que esses outros problemas que eu citei aí. Só que, e eu pedi tanto aqui no Entretanto, não vamos tratar, quando tratarmos da Covid, não vamos tratá-la do ponto de vista político-ideológico, não vamos tratá-la do ponto de vista político-partidário, vamos tratá-la instrumentalmente, pragmaticamente. É um problema, vamos encontrar solução. Porque eu sabia do tratamento político que se poderia dar e se deu a Covid. E se deu a Covid. Tudo para destronar dois presidentes conservadores, Bolsonaro e Trump. E conseguiram evitar-lhes a reeleição. Ou seja, a utilização política da Covid. Vocês querem ver uma coisa? Copa do Mundo de 2022 no Catar. Não se cobrou exame de Covid naquele enxame de gente que afluiu aos estádios vindos do mundo todo. Não se cobrou exame de Covid dos jogadores da Copa do Mundo, que jogaram pelas suas seleções na Copa do Mundo. Eu queria muito ver na final, um pouquinho antes da final, horas antes da final, Messi ou Mbappé da França testarem positivo para a Covid. Queria ver se eles não iam entrar em campo. Tudo, gente, infelizmente, nesse mundo globalizado que vivemos, tudo, inclusive o trato com a saúde pública, e lamentavelmente, tudo tem um fundamento, tem uma origem e tem uma pegada política e econômica. Coitados de nós. Há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional de autoria do senador Cleitinho, a PL 5.150 de 2023. Olha só, ela criminaliza o uso indevido da bandeira nacional. Bandeira nacional, que é um dos símbolos da nação, ao lado do hino e da nossa moeda, o real. A gente já presenciou, infelizmente, artistas, celebridades cuspindo, rasgando a bandeira em palcos. A gente também já teve a infelicidade de assistir, de ver recentemente charges e mídias, caricaturas desrespeitosas com políticos retratados de maneira asquerosa no entremeio da bandeira nacional, que, pouca gente sabe disso, a bandeira nacional hasteada é chamada de pavilhão nacional. Eu sei disso, dentre outras coisas, porque eu sou militar da reserva do Exército Brasileiro. Todo reservista ama a bandeira nacional. Eu tinha um sargento que nos acolheu quando a gente engajou, né? Foi constrito no Exército Brasileiro, o sargento Manuel, que falava, olha, vocês, quando entram no Exército, vocês ganham 3 coisas. Uma mãe, que é a bandeira, uma namorada, que é o fuzil, e um cara para encher o saco, que sou eu. Saudoso sargento Manuel, que Deus o tenha em bom lugar. Mas, enfim, todo reservista ama a bandeira. E todo mundo deveria, todo brasileiro deveria amar a bandeira nacional. E respeitar, sobretudo, respeitar a bandeira nacional. Não era para ser lei, não era para ser imposto, e muito menos era para dar cadeia não respeitar a bandeira nacional, os símbolos nacionais da nossa república. É doentio que nós tenhamos que obrigar por leis e punir com cadeia, uma coisa que deveria vir da nossa educação cívica. E aí eu já pego um gancho nisso para nos lembrar que as escolas cívico-militares que estão sendo implantadas no Brasil
com muito esforço, denodo e dedicação de muitos governos estaduais, essas escolas cívico-militares estão sendo alvo de muita resistência de setores ditos progressistas da nossa política interna brasileira. E o que nós mais precisamos hoje, na nossa juventude, é civismo. É civismo. Para não precisar obrigar a pessoa, ameaçando com cadeia, a pessoa a respeitar a bandeira nacional, que é a coisa que, da infância, dos primeiros anos, das primeiras letras, isso já deveria ter sido transmitido para ela pelos seus pais e pelos seus professores. Teve um jurisconsulto romano dos primórdios da civilização e nos primeiros anos depois de Cristo. Esse jurisconsulto dizia que quanto mais um povo é socialmente e moralmente doente, mais ele precisa de leis para reger e organizar a sociedade. O que me leva a crer, infelizmente, que nós brasileiros estamos socialmente bastante doentes. Pessoal, não é preciso de lei para cumprir aquilo que tem que ser natural, que é cívico. Muito menos leis penais. É um erro pôr na cadeia pessoas porque descumprem regras morais. Morais. E o direito penal, preste atenção nisso, o direito penal foi criado para ser a última ratio, a última solução. Para ser usada quando? Quando moral, ética, religião e outros ramos do direito não tenham conseguido conter o problema, resolver o problema. Aqui no Brasil, infelizmente, onde a cultura da impunidade criou a cultura da culpa, a impunidade criou a cultura da culpa. A gente quer resolver tudo no direito penal, tudo com cadeia. Isso é sinal de que a nossa doença social, de falta de educação, de falta de cultura, a nossa ausência de credibilidade nas instituições caracterizam profundas carências de civismo e cortesia, profundas, e são muito mais graves do que pensávamos. Eu vou dar para vocês um exemplo simples, tá? Em diversos países da Europa Ocidental e em inúmeros estados dos Estados Unidos, onde há uma verdadeira federação, cada estado, cada unidade federativa manda em si mesma, em suma, nos países do que nós chamamos primeiro mundo, não é lei e nem é obrigatória a preferência de lugares em filas para idosos, grávidas e portadores de necessidades especiais. Mesmo em países da América Latina, como por exemplo a Argentina, essa preferência é tão óbvia, a educação e a moral são tão inerentes à vivência social que não precisa de lei para obrigar a dar preferência para idoso, a dar preferência para portador de necessidade especial, a dar preferência para grávida em fila. Só em casos muito extraordinários existem leis de preferência. Em países como, por exemplo, a Argentina e Espanha, né? A lei impõe a preferência em fila, sim, para maior de 80 anos somente. Fora isso, deixam por conta do bom senso e da educação do povo a preferência em filas e em vagas de estacionamento, no deambular corriqueiro urbano das pessoas. E funciona, e é eficiente assim, porque as pessoas têm educação, elas não precisam de ser ameaçadas com cadeia para cumprir aos seus deveres cívicos. Como aqui no Brasil regra moral não funciona,
e boa formação humanitária. Boa formação humanitária. Só serve em palanques eleitoreiros. O que era para ser espontâneo fica compulsório, demonstrando a gravidade da nossa doença moral. Quem somos nós, brasileiros? O brasileiro é um povo que dorme depois do almoço, que acha normal pedir favor para autoridades públicas. Os nossos filhos e netos só começam a trabalhar depois dos 20 anos de idade. Não fazem um curso durante as férias, não arrumam um emprego de verão durante as férias escolares, diferentemente dos outros povos do mundo. Nós vivemos de assistencialismo social. O brasileiro come de boné e não tira o boné na mesa. Fala estridente dentro de igreja. Fala palavrão dentro de igreja. Conversa no celular na linha de servir do self-service, lançando perdigoto, falando cuspindo em cima da comida. Esse é o brasileiro. As deficiências da educação brasileira são fortíssimas, ao que me parece, infelizmente, indestrutíveis, ao menos por enquanto. A lógica legislativa, infelizmente, em cima disso é a seguinte: já que não pode apelar para a educação, já que não pode apelar para a regra moral, vamos impor através de leis. Mas era muito mais barato, dava muito menos trabalho educar melhor as nossas crianças e aos nossos jovens. Seria muito mais fácil e barato educá-lo, o povo brasileiro. Aliás, um detalhe importante, pessoal. Eu cuido de presos, eu sou juiz de direito, cuido de presos encarcerados e egressos do cárcere. E eu sei muito bem, um cidadão privado de sua liberdade é muito mais caro para o Estado. Dá muito mais trabalho que um filho da gente ou um estudante. Seria muito melhor negócio. Seria um excelente negócio, também do ponto de vista econômico, educar melhor o nosso povo para evitar ter que castigar, ter que punir, ter que fiscalizar, depois de adulto, aos nossos jovens. Como diria o Pitágoras, educar as crianças para não punir aos homens. Vamos voltar para a lei da bandeira, que é a lei que tenta criminalizar o mau uso da imagem da bandeira, do pavilhão brasileiro. Obrigar-se a respeitar a bandeira é como obrigar ao filho a amar a mãe. Seria ridículo perante um povo bem civilizado a imposição daquilo que é ou deveria ser natural. Sem contar que o projeto de lei, como ele está sendo urdido, abre espaço para interpretações, pessoal, muito subjetivas, como está virando moda com outras leis brasileiras, principalmente leis penais, que são criadas e postas em vigor de forma impensada, não discutida e casuísta. Vide a lei dos atos antidemocráticos. Eu vou explicar. Apesar do perfil conservador do senador Cleitinho, o tiro dele pode sair pela culatra, para ele e para o pessoal conservador da direita. Por quê? Durante os 4 anos de Bolsonaro no poder, se convencionou chamar os adeptos do Bolsonaro de patriotas, defraudando-se bandeiras como símbolos não só da República, da nação, mas também da campanha do capitão Bolsonaro. Como por aqui, tudo se criminaliza e tudo se pune, e às vezes para um lado só da política ideológica, abre-se caminho para uma
uma hermenêutica, que é a ciência de interpretação das leis, abre-se caminho para uma interpretação que castigue, isso com o projeto de lei da bandeira sendo colocado em vigor. Se abre caminho para para decisões judiciais que castiguem aos conservadores por usarem bandeiras brasileiras em campanhas eleitorais. É perigosa essa interpretação. Seria, de novo, ridículo, mas pode acontecer. No Brasil, as coisas ridículas estão acontecendo. Bandeira em campanha eleitoral. Bandeira de foice e martelo? Pode. Bandeira de Che Guevara? Pode. Bandeira de Bob Marley? Pode. Bandeira de PT? Pode. Bandeira nacional não pode, não. Vai dar cadeia. A gente conversou aqui sobre preferência em fila e vaga para idosos, grávidas, portadores de necessidades especiais, que são os PNEs, né? O que nos leva a uma séria crítica. Vou explicar qual é. Eu discuti esses dias com um caixa de supermercado. Eu entrei em uma fila preferencial para idosos e PNS, portadores de necessidades especiais. Na minha vez, ele questionou minha idade. De início, eu fiquei até agradecido, envaidecido. Ele disse que eu tinha, no máximo, 40 e poucos anos, eu que tenho 54. Depois eu fiquei bravo. Por quê? Eu tive que explicar para ele, uma microaula de direito para ele, que fila e vaga preferencial é exatamente aquilo que gramaticalmente essas palavras significam. Preferência é de idosos, grávidas, PNS. Não exclusividade. De novo, a ignorância em um país com 250 milhões de cidadãos metidos a bacharéis em direito, mas que, na verdade, em sua quase unanimidade, nada sabem sobre as regras de convívio social e jurídicas. Porque, infelizmente, tristemente, a maioria da nossa população, letrada ou semi-letrada, é de analfabetos funcionais, pessoas que leem, mas não sabem interpretar os textos que leem, muito menos a nossa legislação escrita. Nas horas de folga, vou falar de novo do brasileiro, os brasileiros se penduram em redes sociais, ao invés de se dedicarem a bons livros. Vamos voltar para o meu episódio com o caixa do supermercado. Não havia idosos na fila. Olha só, não havia idosos na fila. Dá preferência para quem? Para quem, cara pálida? Outra estupidez, vocês me desculpem, é essa preferência aos 60 anos dos idosos, considerados idosos, a partir dos 60 anos. Nas eleições passadas, as maiores filas e tempo de espera eram em sessões preferenciais, principalmente por conta dessa conceituação elástica do nosso idoso. Considerar ancião alguém com 60 anos e pouco é, sobretudo, ofensivo e preconceituoso. Ofensivo e preconceituoso. Roberto Marinho fundou a Globo aos 60. José Saramago, gente, grande, o único Nobel de literatura em língua portuguesa, em literatura de língua portuguesa, publicou seu primeiro romance aos 60 anos. Winston Churchill salvou o mundo do nazismo com mais de 60 anos. Dar privilégios a maiores de 60 anos por serem idosos e, portanto, mais frágeis de saúde
é um exagero, atenta contra a própria condição biológica atual do brasileiro aos 60 anos. A nossa expectativa de vida aumentou muito nas últimas décadas. Eu me recordo, quando eu era guri, eu via meu finado pai, na plenitude de sua paternidade e vigor físico, porém aos 50 e poucos anos eu via um velho. Hoje eu estou com 50 e poucos anos e não me sinto um velho e não me veem como velho, porque a gente está envelhecendo bem de saúde, bem esteticamente e forte. Se você for manter essa precedência legal, essa preferência do cidadão brasileiro maior de 60 anos, daqui a pouco todo mundo vai ter preferência. Não se dá preferência para quem não seja minoria fragilizada. Não é o caso do cidadão de 60 anos. Daqui a pouco todo mundo vai ter preferência. E aí vai acontecer como nas últimas eleições. As filas maiores, o tempo de espera maior era os 60, era a fila dos 60 anos. A fila, né, das preferências legais. Porque nós estamos vivendo muito, graças a Deus, e bem, é que nós estamos, infelizmente, quebrando o INSS, é um efeito colateral do aumento da sobrevida do brasileiro, né? As pessoas estão conseguindo sobreviver 20, 30 anos pós-aposentadoria. O INSS não está preparado para arcar com tanto tempo de inatividade do contribuinte. É por isso, por exemplo, que o STF, desde uma década para trás para cá, passou a taxar também ao inativo a contribuição obrigatória da Previdência Social, coisa que não existia no início do século XXI, porque nós estamos ficando mais velhos, estamos envelhecendo bem e com saúde. É por isso que essa preferência legal para cidadãos de 60 anos ou mais perde a razão de ser. Devia ser como na Argentina, por exemplo, após os 80. Portador de necessidade especial, por exemplo, deve ter preferência sim, se as suas necessidades disserem obrigatoriamente respeito à sua capacidade motora de se locomover, de conduzir veículo automotor ou esperar em fila. Por exemplo, deficiente auditivo, com todo respeito, que dificuldade tem de encontrar vaga em estacionamento, de ficar em fila. E grávida. Ó, bem, e grávida. Gravidez, para mim, é saúde e não doença. E nos primeiros meses de gravidez, eu não vejo justificativa biológica ou jurídica alguma para dar preferência para grávida saudável em fila ou em vaga de estacionamento, a menos que se trate de gravidez de risco. É claro, a boa educação e a civilidade de um povo culto estão acima de leis, penais ou não, pessoal. É salutar, é bonito, é elegante dar lugar em filas para grávidas, idosos, PNS. O ponto não é esse, mas não se pode obrigar. Em um país civilizado, não há motivo, interesse ou necessidade de criar leis para isso. Se no Brasil existem essas leis, é porque nos falham esses critérios humanitários, sociais e culturais. Infelizmente. Vou voltar a Pitágoras aqui. Vamos educar mais e melhor para não ter que falar em punição e castigo. Para terminar, uma frase, não é porque a gente tem que educar, são os nossos jovens, uma frase do Karl Mannheim, um sociólogo húngaro. O que se faz agora com as crianças, é o que elas farão depois com a sociedade. Até a próxima, fiquemos todos com Deus.
dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.